Então, pessoal, a gente vai fazer a retomada de conteúdo aqui envolvendo radiciação, né? Que é a operação inversa à potência, né? Que a gente tem raiz quadrada de 4, que é igual a 2, pois 2 ao quadrado é 4. Raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 ao cubo é 8, né? Então, aqui foi tranquilo. Mas quando a gente tem alguns números que a gente não consegue fazer de forma tão rápida, a gente utiliza a decomposição em fatores primos, né? Os números primos são aqueles números que divide por 1 e por ele mesmo. Aqui eu fiz uma tabelinha que tá bem pequenininha, né? Aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante, né? Então aqui a raiz quadrada de 196, né? Faz a decomposição em fatores primos aqui, ó. 196 dividir por 2, deu 98, dividir por 2 deu 49. Aí dividir por 7, e aí na quadrada eu pego de 2 em 2, né? Então, 2 vezes 7, 14. Fiz a mesma coisa aqui no 512, fiz a divisão em números primos, né? E aqui também da mesma forma, na raiz quarta de 625, fiz a divisão em fatores primos, no caso, o 5, né? Como aqui era cúbica, eu peguei de 3 em 3, aqui era raiz quarta, eu peguei de 4 em 4, tá? Então, o que isso tem a ver com a geometria? Quando eu tenho uma figura geométrica, no caso aqui, o lado de um quadrado, eu consigo encontrar fazendo a raiz quadrada da área, né? Eu tenho um quadradinho de área 64 metros quadrados. Como é que eu acho o seu lado? Fazendo a raiz quadrada de 64, que é 8. A mesma coisa com o cubo, né? A gente fez lá antes, né, no nosso conteúdo anterior, fazendo o volume de um cubo. A gente fez até um trabalhinho sobre isso, né? Então, como que eu acho o lado desse cubo? Fazendo a raiz cúbica do volume, né? Aqui a raiz cúbica de 27 é 3. Então, esse cubinho tem o lado 3, tá? Então, tudo isso aqui a gente já tinha visto, tá no caderno de vocês. E aqui a gente tem operações envolvendo raiz, ou seja, simplificação de expressões com radicais, né? Executa-se de dentro para fora. Tem outro exemplo desse no caderno de vocês, né? Aqui eu tenho a raiz quinta de 31, mais a raiz sexta de 10, menos a raiz quadrada de 83, menos a raiz quadrada de 4. Então, a gente vai resolvendo isso de dentro para fora, né? Comecei com a raiz quadrada de 4, que deu 2, e assim por diante, até chegar no finalzinho, que deu 2. Aqui eu tenho um outro exemplo, né? A raiz cúbica da raiz quadrada de 49 mais a raiz quadrada de 25 menos a raiz cúbica de 64. Aqui não é raiz dentro de raiz, são raízes separadas, tá vendo? Ó, raiz quadrada de 49 mais a raiz quadrada de 25 menos a raiz cúbica de 64, né? Então, eu fui resolvendo uma a uma. Raiz quadrada de 49, 7. De 25, 5. Cúbica de 64, 4. Fiz a continha, 7 mais 5, 12. 12 menos 4, 8. Raiz cúbica de 8 é 2, tá? Então, tem diferença entre as duas. Essa eu resolvo de dentro para fora, vou fazendo uma a uma, e aqui eu fiz tudo de uma vez, tá? E eu já tinha deixado para vocês, na aula anterior, tinham poucos alunos, né? Para fazer as atividades da página 42. Então, quem não concluiu, concluir. Quem já fez, corrigir, ver se está tudo certo. Que na nossa próxima aula eu vou estar fazendo a correção dos exercícios, tá? Vamos tentar fazer aí, que tá tranquilo, tá? Então, é só isso por hoje. Que Deus nos abençoe.